Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 11 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E está passando batido detalhe sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que em seu último ato no STF decidiu que a acusação do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, contra Moro, ficará no STF. Na véspera da aposentadoria, Lewandowski despacha contra a tese de juiz da Lava Jato, que pediu para ser julgado em Curitiba, pelos amigos dele lá em Curitiba, na magistratura, no Ministério Público, não é? E esse caso foi submetido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a equipe toda da PGR, e o noticiário sobre a decisão de Lewandowski de manter o caso no STF está sendo tratada por esse aspecto, quando o aspecto principal não está sendo contemplado, e eu vou chamar a sua atenção sobre isso agora. O fato é o seguinte: na véspera de se aposentar do STF, o Lewandowski ontem, que foi seu último dia no STF, como sua última ação, ele decidiu que o caso de um réu da Operação Lava Jato que faz acusações contra Moro fique naquele tribunal, apesar do pedido do Moro ter sido para ser tirado de lá, todo o processo enviado para Curitiba, onde evidentemente ele não correria risco nenhum. A Justiça do Rio Grande do Sul é toda ligada a Sérgio Moro. Ele criou uma ascendência sobre o judiciário do sul do país, em Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, haja vista o TRF4 no Rio Grande do Sul, onde a condenação do Lula foi aumentada pelo tribunal, pela 8ª turma daquele tribunal, e aumentada sem que houvesse uma única prova contra o Lula no caso do triplex, e depois a mesma coisa no caso do sítio de Atibaia. E o ministro determinou que fique no Supremo o procedimento relativo a declarações feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran contra o Moro e contra o ex-procurador Deltan Dallagnol, hoje deputado federal pelo Podemos, o PR, o Moro no União Brasil. O advogado acusa Moro de tentativa de extorsão. O Lewandowski fixou a competência da corte para analisar o caso e determinou que a Procuradoria-Geral da República faça uma análise detalhada dos fatos. Porém, o que acontece é o seguinte: o Lewandowski está atendendo a um pedido da PGR. Então, assim que o caso foi enviado para o STF, o Lewandowski, que herdou o caso por ser relator do processo contra Tacla Duran, o Lewandowski determinou que a Procuradoria-Geral da República analisasse o caso e visse se havia materialidade para continuar lá no STF. E agora, a grande notícia, a verdadeira bomba, é de que a Procuradoria-Geral da República vê materialidade suspeita de Moro nesse caso, como você vai ver aqui nessa matéria, e pediu para o Lewandowski devolver o material para a PGR para uma análise mais detalhada. Mas inicialmente, o que é que acontece? O Lewandowski envia à Procuradoria-Geral da República o material para decidir se o processo fica lá. A Procuradoria analisa, vê que tem materialidade no processo e que o caso tem que ficar então no STF, devolve o caso para o STF, para o Lewandowski, no caso, que é o relator do caso Tacla Duran, e dizendo a ele o seguinte: manda de volta para mim que eu vou continuar
investigando isso, porque aí tem coisa. Basicamente é isso que foi dito, pessoal. E aí diz assim: ao menos nesta fase inicial, a competência para a supervisão e apuração dos fatos noticiados no presente expediente é do Supremo, escreveu o Procurador-Geral da República. Segundo o Lewandowski, a PGR se manifestou afirmando que a cronologia dos fatos expostos aponta para eventual interferência de Sérgio Moro no julgamento dos processos envolvendo a Lava Jato, inclusive os processos envolvendo Rodrigo Tacla Duran. Conforme a Procuradoria, isso teria acontecido após Moro deixar o cargo de juiz. Ele continuou dando as cartas nos processos da Lava Jato, também passando por atos praticados na condição de ministro de Estado da Justiça, onde ele não deveria se intrometer em nada. Moro deixou a magistratura em 2018 para entrar no governo Bolsonaro. O caso está sob sigilo no STF. Tacla Duran chegou a ser preso em decorrência da ordem do Moro na Espanha em 2016, mas como tem cidadania espanhola, não foi extraditado ao Brasil. Sua ordem de prisão preventiva só foi revogada no mês passado por ordem do novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, que assumiu os casos da operação em Curitiba. Em seus relatos, o advogado Tacla Duran menciona um ex-sócio da mulher de Moro, Rosângela, e suposto pedido de pagamento de uma negociação de delação premiada. Também afirma ser perseguido por não concordar com a extorsão. Deltan Dallagnol diz que Tacla Duran criou uma história falsa, requentada pela terceira vez, sem novidade, e que foi investigada pelo MPF e pela PGR, que a descartaram totalmente. Então aí, nesse caso, a gente tem aqui o despacho do ministro, do Procurador-Geral da República, né? Vamos ver aqui. Trata-se do expediente no qual se informa que nos autos da ação penal, em trâmite na 13ª Vara, Rodrigo Tacla Duran, em depoimento prestado em 27/3, afirmou ter sido alvo de uma tentativa de extorsão do Moro. A Procuradoria-Geral da República pugnou pela fixação da competência do STF para o processamento do feito. Então aqui a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que diante do exposto, acolho a manifestação do parquê e fixo neste momento, parquê é o PGR, e fixo neste momento preambular, nesse momento antes da ação, a competência do STF para a tramitação desse processo. Defiro também o pedido de retorno dos autos à PGR para um exame mais detalhado dos fatos e eventual pedido de instauração de inquérito. E, na verdade, minha amiga, meu amigo, isso não é apenas uma formalidade quando diz que vai retornar para a PGR. Só vai retornar para a PGR após ter sido mantido no STF a denúncia de Tacla Duran, porque a PGR viu materialidade e acusa já preliminarmente o Sérgio Moro, minha amiga, meu amigo, de ter continuado interferindo em processos da Lava Jato após deixar a magistratura e entrar no governo Bolsonaro. E o Bolsonaro, agora na Páscoa, foi no jatinho do Piquet para Angra dos Reis. Não que tenha algo, não é, de legal nisso, mas essa relação do Piquet, do ex-piloto de Fórmula 1, com o Bolsonaro, é algo que deve ficar na mira das autoridades, já que o Bolsonaro, ele está basicamente sob júdice, ele está respondendo na justiça a uma tonelada de processos. Então quem estiver envolvido com ele, como o Piquet, que andou escondendo as joias para o Bolsonaro, tudo isso tem que ser bem investigado, essa relação. Nada de voo comercial ou transporte terrestre. O Bolsonaro foi de jatinho para Angra dos Reis. Que negócio será que ele tem com o Piquet? Por que o Piquet escondeu joias para Bolsonaro? Tudo isso vai começar a ser investigado.
E o Flávio Dino explica por que não recebeu o relatório da BIM alertando sobre a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Os bolsonaristas dizem que foi enviado para ele um documento, um relatório, alertando que havia risco de golpe. E o Dino deu a explicação sobre o motivo de não ter recebido o relatório de inteligência da BIM, alertando sobre o risco de vandalismo nos prédios públicos em 8 de janeiro. Ele disse, em entrevista ao portal Metrópolis, que possivelmente não recebeu esses relatórios por conta da forma como eles foram enviados. Acredite se quiser, foram enviados por WhatsApp, perto de um feriado ou dentro de um feriado. Eu não fiz nada, desprezo desde 8/1 em cartas entregue a parlamentares. O que acontece são pessoas, inclusive que algumas são de classe média baixa, são pobres, outros nem tanto, mas que foram lá invadir o palácio. Então alguns deles, eu resumo para você, alguns deles, vários escreveram cartas à mão, porque 2 deputados bolsonaristas, Bia Kicis e Isalci, não sei das quantas, foram visitar os presos e eles escreveram cartas à mão e entregaram a eles dizendo: eu não fiz nada, não quebrei nada. Não quebrou, mas invadiu o palácio, participou da turba, pregou o golpismo. Então essas pessoas que estão presas têm atos concretos e eles estão achando que só quem quebrou alguma coisa estava lá. Primeiro que não dá para dizer que eles não quebraram, porque eles estavam lá, entraram lá, fizeram divulgação, não é? Então realmente é espantoso o desconhecimento que essas pessoas têm do que é a lei e o Estado de Direito, né? E o Twitter causa espanto em reunião com o governo. O governo fez uma reunião com o Twitter porque é a rede social que mais resiste a pagar perfis de gente que comete crimes. Que tipo de crimes? Por exemplo, fazer apologia, minha amiga, meu amigo, fazer apologia ao assassinato das crianças nas escolas, que aconteceu recentemente, em creche. E o Twitter, uma advogada do Twitter chegou a dizer que um perfil com foto de assassinos de crianças, perpetradores dos massacres em escolas, não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime. Veja, quando você coloca a foto de alguém como sendo o seu avatar numa rede social, isso é um ato de apoio. Eu já coloquei a foto do Lula, eu já coloquei a foto de pessoas, não é, de pessoas que estavam em evidência, pessoas que a gente apoia. Então realmente o Twitter está desaparecendo, é uma rede, é a menor rede social de todas e por causa dessas e de outras está sendo abandonado. E o Bolsonaro perde de lavada no TSE em recurso contra o Alexandre de Moraes. Isso tem um simbolismo muito grande, minha amiga e meu amigo. O Bolsonaro, ele perde de 7-0. Às vésperas do julgamento da primeira ação que pode declará-lo inelegível pelos próximos 8 anos, o Bolsonaro foi derrotado em seu primeiro teste no TSE, desde que retornou ao Brasil uma decisão do plenário virtual sobre um recurso do ex-presidente contra o Alexandre de Moraes, que comanda a corte. Por 7-0, os ministros foram unânimes em recusar o pedido de Bolsonaro de afastar o Alexandre de Moraes. Até mesmo Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o cargo, foi contra. Isso mostra o seguinte: a situação do Bolsonaro no TSE e também no STF, viu? No STF também, quando os casos forem a julgamento, os casos envolvendo pessoas com foro privilegiado, ou quando migrarem da primeira, segunda, terceira instâncias para o STF, o Bolsonaro está lascado. Ele pode até não ser preso agora, mas a condenação dele é cada dia mais certa, até pela grande quantidade de processos. E o Lula critica novamente o BC, porque o presidente bolsonarista do BC está criticando o BNDES por querer voltar a emprestar dinheiro para pequenas empresas, para pequenos tomadores, porque o BNDES hoje no Brasil, ele é um banco sob Bolsonaro
que só empresta para rico, só empresta para quem não precisa a juros subsidiados. As pequenas empresas que tinham acesso ao BNDES deixaram de ter. E o bolsonarista do BC quer interferir nisso. E o Lewandowski se aposenta do STF e lembra do caso da faca no pescoço, que eu lembro para você. Era agosto de 2007, quando o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, afirmou em uma conversa telefônica que a mídia tinha colocado a faca no pescoço do STF para que incluísse o José Dirceu no escândalo do Mensalão. Esse foi o fato que fez este blogueiro criar uma ONG, o Movimento do Sem Mídia, e dizer que não era possível que a mídia pudesse obrigar a Suprema Corte do país a indiciar alguém por pressão, porque queria, e o Supremo atender a mídia. E aí o Lewandowski lembra esse como o momento mais duro da vida dele, na carreira dele no STF, melhor dizendo, e foi o momento, inclusive, que eu e ele nos aproximamos entre 2007 e 2012. E o Bolsonaro desenvolveu uma obsessão pela Janja. Ele já até esqueceu o Lula e se dedica o tempo todo a falar mal dela para interlocutores, e isso se deve ao fato de que ele acha que a Janja vai ser candidata no lugar do Lula em 2026, e o Bolsonaro ainda está sonhando com 2026. Ele deveria sonhar com coisas que vão acontecer bem antes, como, por exemplo, ele ficar inelegível. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção, estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.